podendo ver desde espíritos sofredores, de aspecto grosseiro e desagradável, até espíritos luminosos, amparadores de consciência, que lhe trarão conhecimentos e energias maravilhosas. Os aspirantes a projetores conscientes devem ter em mente o seguinte: há uma grande diferença entre trabalhar sob os amparadores, isto é, calçado na competência deles e não na sua, e trabalhar com os amparadores, isto é, buscando a autonomia espiritual, mas trabalhando em equipe com eles, funcionando em conjunto na direção de objetivos sádios. Existe também o projetor amparador, que é o projetor consciencial experiente e projetado que pode servir de amparador para outro projetor novato projetado. O projetor de hoje pode ser o amparador de amanhã, e vice-versa. No rodízio do ciclo multiexistencial das vidas intrafísicas, vidas vividas aqui na Terra, e intermissões sucessivas, período intermissivo, antes de reencarnar. Os amparadores podem esclarecer o projetor quando este fora do corpo com diversas maneiras: viagens instrutivas a outros planos, viagens instrutivas a lugares variados do plano físico, viagens instrutivas a lugares fora do planeta Terra, exoprojeção, retrocognição, regressão de memória, palestras e cursos em outros planos, orientações grupais, projeção do corpo mental, expansão da consciência fora do corpo. Os amparadores podem nos levar para dar assistência extrafísica tanto no plano físico como no plano astral. No plano físico podemos ser levados a hospitais, cemitérios, favelas, guerras, presídios, etc. No plano astral visitamos doentes encarnados projetados, doentes desencarnados, hospitais astrais e plano denso com frequência vibratória baixa devido à egrégora formada por seres com pensamentos, sentimentos e ações negativas. Conhecido como umbral. Os amparadores podem nos dar assistência fora do corpo, assim como promover uma série de eventos como ajuda e reconhecimento de nossa vontade de aprender e ajudar. Eles nos ajudam nas admoestações extrafísicas, promovem o nosso namoro astral, facilitando nossos encontros com espíritos amigos envolvidos em nossas vidas e até implantam aparelhos extrafísicos com a finalidade de defesa ou desenvolvimento dos projetores. Projeção assistida por amparadores. Projeção consciente assistida, na qual você, na qualidade de projetor consciente, vê-se assistido ou comandado durante o experimento, de modo direto, por um amparador, quase sempre perito em projeções. Indicação: a projeção assistida é modalidade fenomênica especialmente adequada e em geral só acontece assim ao sensitivo, atuante, bem-intencionado, com algum desenvolvimento parapsíquico razoável, não ortodoxo, de consciência universalista capaz de se defrontar sem traumas com todo tipo de consciências encarnadas ou desencarnadas, em qualquer plano extrafísico. Ocorrências: na projeção assistida tornam-se comuns certas ocorrências na fase preparatória do experimento, advindas do parapsiquismo do projetor, por exemplo, ponto mediano o aviso da projeção consciente próxima, ponto mediano os exercícios de exteriorização de energias conscienciais, ponto mediano os banhos ou chuveiros energéticos sobre o projetor, ponto mediano os passes extrafísicos de longo curso, ao longo de todo o corpo do projetor, ponto mediano os autopasses, ponto mediano as sensações transcendentes advindas da movimentação do frontal, pulsações, ponto mediano as sugestões sadias oriundas dos amparadores como intuições, ponto mediano o entorpecimento físico, amortecimento, insensibilidade orgânica, começando pelos pés, pernas, mãos e braços. Desativação do sistema nervoso, ponto mediano sonolência inesperada, bocejos e lacrimejamentos, evocação, você pode evocar espontaneamente, mentalmente, raciocinada e sinceramente sentida, com amor, seu amparador, para te assistir na projeção a fim de manter um trabalho de assistência extrafísica. Ele poderá estar ao seu lado ou à distância e na maioria das vezes, invisível e intangível. Despertamento. O fenômeno mais comum nessas projeções é você despertar somente depois da assistência e se achar lúcida crosta a crosta, clareaudiência. Se você possuir esse parapsiquismo,
O amparador utilizará para sugerir-lhe determinados desempenhos durante o desenrolar da projeção, porém, nas fases de relaxação, concentração mental, serenidade absoluta, ou decolagem. Também poderá se comunicar através de diálogo transmental, ou telepaticamente. Vantagens da projeção assistida. Em muitos casos permite a decolagem consciente, dinamiza o desenvolvimento de todos os gêneros de fenômenos parapsíquicos, aprofunda a sua confiança e o seu domínio para se projetar conscientemente, aprofunda-lhe o senso de segurança no desempenho da projeção, faculta-lhe sensações mais agradáveis durante o desenrolar da projeção assistida, através de imagens colocadas em sua mente por eles. Ponto mediano serve de projeção prévia para outras tarefas assistenciais extrafísicas das quais você irá participar, e também, como mérito, encontros, passeios, palestras. Sono. Vale frisar que o fato mais comum é o amparador aborda-lhe durante o período de seu sono natural, depois de todos os processos, provocando-lhe o despertamento extrafísico no momento certo, rememoração, nesse caso, nem sempre a lembrança imediatamente posterior aos eventos da projeção tem a mesma qualidade elevada da projeção de autoconsciência contínua, mantida sem hiato, ou sem qualquer inconsciência, do início ao fim do experimento. Amparadores. Os amparadores que assistem às projeções conscientes são conhecedores de exteriorizações de energias, ectoplasmias e assistência a enfermos humanos e extrafísicos, podendo estar, ao mesmo tempo, dois ou mais amparadores conjugados nas tarefas. Enfermeiros. Às vezes parecerá que um amparador sustenta-lhe os ombros do psicossoma e outro ergue-lhe os pés, transladando seu psicossoma do leito físico para o plano extrafísico, à semelhança de dois enfermeiros transferindo um doente da maca para o leito. Mérito. Não se pode esquecer que a projeção assistida, agradável em todos os sentidos, esclarecedora, de longa duração e enriquecedora do projetor, não acontece obviamente sem a existência de algum mérito do mesmo. O serviço assistencial extrafísico oferece uma profunda sensação de gratificação íntima. Subproduto. Frequentemente a projeção assistida constitui um subproduto evidente das tarefas assistenciais feitas antes da projeção. Nesse caso, o projetor funciona em dois tempos. Ponto mediano doação. Em primeiro tempo, de modo consciente colaborando como doador de energia nas tarefas de assistência, PNEPs. Ponto mediano ação. Logo depois, em um segundo tempo bem definido, durante o sono, se projetando e continuando a assistência do lado de lá. Após a assistência, o amparador lhe intensifica energeticamente a autoconsciência e lhe dá a liberdade de ação projetiva. Recesso. A falta de equilíbrio íntimo, a ausência de confiança nos amparadores, sua rendição ao medo, imaturidade consciencial, hesitações em suas decisões físicas e extrafísicas relativas ao trabalho projetivo podem acarretar hiatos, paradas nos serviços assistenciais extrafísicos de projetor consciente. Muito ajuda a quem não atrapalha, e, consequentemente, lamentados períodos de recesso em suas projeções conscienciais. O assédio e a defesa fora do corpo. O ataque extrafísico é quando um espírito desencarnado hostil ataca o projetor fora do corpo. Se isso acontecer, o melhor é não ter medo, quer ele tenha aparência horrível ou não, e confiarem em si mesmo para resolver o problema. Fora do corpo existe uma técnica de defesa infalível que é a exteriorização de energias na direção do agressor. Mesmo que sejam muitos atacantes, o projetor deve procurar se manter equilibrado e tranquilo, estender as mãos extrafísicas na direção deles, enviando energias pela vontade, como no ato do passe ou imposição de mãos à distância, e pensamentos altruísticos de paz, equilíbrio e principalmente amor. No mesmo instante dessa missão energética, eles fugirão ou adormecerão ali mesmo onde estiverem, sendo então conduzidos pelos amparadores para o local adequado. O ataque extrafísico pode ocorrer tanto no estado da vigília física ordinária como quando projetado. O ataque pode ser feito de várias maneiras,
A intenção de cerceamento dos movimentos extrafísicos do projetor, as formas visuais desagradáveis dos seres que se apresentam, a transfiguração do atacante objetivando provocar o medo, lançamento de dardos energéticos. Já votei de várias assistências feitas no umbral, com a ajuda dos amparadores, com uma certa sensibilidade na pele devido aos assediadores lançarem em minha direção esses dardos energéticos. Passei uns 2 dias com minha pele da perna sensível, mas não com dor, apenas sensível. 5. A perseguição, etc. As abordagens mentais negativas, simples, ocorrem no estado da vigília física ordinária ou na fase preparatória para a projeção consciente, na pré-decolagem e por ocasião do despertamento extrafísico da consciência projetada, executados tanto por outras consciências manifestando-se pelo psicossoma ou diretamente por intermédio do corpo mental. No entanto, os ataques extrafísicos ou astrais ostensivos, diretos, parecem acontecer somente quando a pessoa se projeta através do psicossoma, e não quando projetada isoladamente, apenas por intermédio do corpo mental, na dimensão mental somática pura, plano mental. Frequentes ataques dos seres extrafísicos à pessoa têm início, primeiro, na sua vigília física, e depois, durante o período da projeção consciente, sendo, portanto, ataques duplos. Os assediadores, ou obsessores pode ter 3 alvos: obsessor mental, ataca as ideias do assediado; obsessor do psicossoma, ataca o emocional, as emoções do assediado. Obsessor do duplo etérico, fecha a porta para o assediado, bloqueia os chakras, causando doenças e fazendo a pessoa não ter sorte na vida. Os ataques extrafísicos podem também serem gerados por motivos parapolíticos, ou seja, quando a consciência do projetor, fazendo assistência fraterna, extrafísica, ou qualquer outro trabalho dentro ou fora do corpo humano, vai de encontro às más intenções dos atacantes, transformando-se em obstáculo natural ao prosseguimento do plano das ações empreendidas por eles, ao modo de uma invasão inconsciente no espaço de manifestação deles ou de seus holopensenes específicos, conjunto de pensamentos, sentimentos e energias. Como o projetor pode se defender? Os planos de frequências vibratórias diferentes onde o projetor se projeta quando deixa temporariamente o corpo humano, em especial o plano paratroposférico, camada troposférica astral da Terra, interpenetrante com o mundo físico, apresentam legiões de espíritos enfermos mentais ou conscienciais, psicopatas astrais, além de raras pessoas projetadas também enfermas, que se unem por sintonia criando assim um local em comum. São chamados de assediadores extrafísicos, desencarnados, e assediadores intrafísicos, encarnados. Contudo, nem todos estes seres são assediadores mau caráter ou mal-intencionados. Vasto percentual de uns e de outros é de sonâmbulos extrafísicos ou infelizes doentes dominados por parapsicoses pós-mortes, espíritos carentes, em boa parte, inconscientes. Sem entrar no mérito dos caracteres das personalidades enfermas extrafísicas, um fato deve ser considerado do ponto de vista prático: o projetor, de modo inevitável, deve aprender a conviver extrafisicamente com espíritos enfermos de todas as categorias, se quiser desenvolver as suas atividades. Pelo exposto, faz-se mister ao projetor ou à projetora lúcida preparar-se com recursos de autodefesas extrafísicas dignos e capazes de manter-lhe o equilíbrio indispensável ao projetor, bem como durante o estado de vigília física ordinária, o estado em que nos encontramos acordados. No plano mental, onde as consciências atuam diretamente pelo corpo mental, não acontecem manifestações doentias de consciências iguais às referidas aqui sobre a dimensão densa, terrena, onde as consciências atuam pelo psicossoma ou corpo. O projetor há de se esforçar para não sentir medo, neofobia, tanatofobia, de espécie alguma. O psicossoma, o corpo emocional, ou espírito, é visível no plano astral. Os semelhantes se atraem. O psicossoma demonstra claramente o caráter, a qualidade da intenção real, a fraqueza ou a fortaleza que a consciência de fato sente em relação aos outros seres extrafísicos.
As intenções tornam-se expostas, inescondíveis, patentes. Alguns recursos para o projetor se defender de ataques extrafísicos são importantes para que não acordem cansados e sem energia. Vamos conhecer os principais para uma boa projeção. 1. Convivência produtiva com os amparadores. 2. Exteriorização de energias conscienciais com intenção terapêutica e amorosa. Tive uma projeção quando eu estava passando férias na praia, e o meu quarto ficava de frente para o mar. Estava com a janela aberta e quase adormecendo, sentindo ainda a brisa em meu rosto, percebi que eu estava sendo puxada para fora do corpo, e, como estava lúcida, consciente, pude ver que uma amparadora trazia um espírito doente pela janela. No início, senti um pouco de receio ao vê-lo, pois a sua aparência era tenebrosa. Saiam vermes de sua boa, nariz e sua pele estava deteriorada. Suas roupas rasgadas e sujas cheirando muito mal. De repente, a amparadora falou mentalmente comigo, para pensar no mantra Jesus, luz pura. Nesse instante, meu coração se iluminou que chegou a clarear o quarto. Senti uma compaixão brotar em todo o meu ser e caminhei em direção do espírito e o abracei com muito amor. No começo ele quis se esquivar, mas logo se acomodou em meu peito e dormiu. Puder notar que aos poucos sua aparência foi se modificando para melhor. Sumiram os vermes astrais, a sujeira, e vi uma luz em sua volta. Logo atrás, vi que desceu um facho de luz azul brilhante, e fiquei assistindo ele entrar nessa luz e subiu desaparecendo do quarto. A amparadora apenas me olhou, sorriu e sua imagem se desfez diante de mim. Senti uma gratidão por participar dessa assistência, pois o amor preencheu minha alma. 3. Autoluminosidade do psicossoma. Certa vez, uma amiga me chamou para conhecer um guru que ela estava mantendo contato diário. Aceitei o convite e fui até a sua casa, pois ele estava lá. Quando cheguei, senti que a minha aura se expandiu naturalmente e ostensivamente. Me senti como se dentro de uma bolha luminosa de proteção. Mas não tinha sido esforço meu e nem vontade própria. Apenas aconteceu diante da apresentação desse guru. Ele sentiu a presença dessa força de luz que me envolvia e começou a dar passos para trás. Como se ele estivesse incomodado e incompatível com aquela energia que emanava de mim. Não conseguimos nem nos dar as mãos para o cumprimento. Quando cheguei em minha casa, minha amiga me telefonou e conversamos a respeito. Comecei a fazer algumas perguntas sobre o guru e aos poucos, ela foi falando coisas tenebrosas que estavam acontecendo com ele e suas alunas de yoga. Desabafou dizendo que quis que eu o conhecesse para ver se eu sentia que ele não tinha uma energia boa. Na verdade, o que ocorreu naquele instante, foi uma proteção que algum amparador fez para mim, pois deveria ser muito densa a energia dele e poderia me afetar. Isso acontece também ao sair do corpo e estar projetado diante de assediadores. 4. Empregar a colaboração do auxiliar em terra. 5. Práticas de atividades assistenciais produtivas e enriquecedoras ao se projetarem. 6. Desaparição instantânea provocada pela vontade fixada no corpo humano inanimado. Quando você está projetado e se encontra com algum assediador e sente que não conseguirá se desprender de sua energia densa, pense em luz pura em seu frontal e expanda a sua aura, que nesse momento você muda de plano e sai da vibração dele, desaparecendo instantaneamente. 7. Autoconfiança na emissão de pensamentos e energias defensivas antes, durante e após a projeção. 8. Conjunto de pensamentos, sentimentos e energias benfazejas permanentes. 9. Serenidade constante, se possível. 10. Diálogos transmentais ou telepatia. 11. Volitação consciente, ato de voar. Além de ser prazerosa voar sobre o oceano, pela cidade, pela floresta, também muito usado para sair de uma energia densa aqui da Terra, pois assediadores não conseguem voar como projetores assistenciais, devido à sua energia densa e pesada. 12. A exacerbação da aura pessoal que se torna ostensiva, insinuante, até ao máximo das possibilidades de irradiação áurica da consciência, do projetor.
Os efeitos desse processo são o susto, e a surpresa e a intimidação que atuam na consciência atacante, obsessor. 13. A instalação do estado vibracional, EV, em grau máximo de suas potencialidades intencionalmente pela impulsão da vontade da consciência. Os efeitos são as repelências energéticas sentidas de modo inquestionável pelo obsessor. 14. O desencadeamento intencional do acoplamento áurico profundo e intenso do projetor com o obsessor. Os efeitos são o apaziguamento ou até a paralisação do intruso que perdem o gás, desistem de seus intentos pelo menos temporariamente, ou saem de cena assim que podem. Cabe ao leitor saber que, o projetor quando projetado, não pode subestimar a potência e a capacidade de atuação dos pensenes, pensamentos, sentimentos e energias, potentes de uma vontade decidida, não somente os dos outros seres como seus próprios. Por isso, todo pensamento antifraternal ou anticosmoético precisa ser afastado de modo definitivo e absoluto. Não há outra alternativa mais sábia quanto à sua evolução pessoal. No plano astral, de modo geral, a consciência que colabora e assiste na qualidade de desassediadora, jamais deverá responder a um ataque extrafísico com outro ataque de igual intenção, qualidade e natureza, abaixando-se assim ao nível moral, anticosmoético do atacante enfermo. Os pensamentos, métodos e estratégias assistenciais têm de ser sempre mais humana, fraternos, consoladores, esclarecedores e principalmente cheios de compaixão, a fim de que frutifiquem, sem deixar quaisquer resíduos indesejáveis e perturbadores. O projetor lúcido deve se sentir perante as consciências necessitadas que depara em suas tarefas assistenciais extrafísicas, como se fosse pai ou mãe, irmã ou irmão. Todo mundo receia o obsessor, faz um carnaval sobre a obsessão e seus efeitos sobre a vítima. Combater a obsessão entre os ignorantes já é habitual, ou seja, afastar a entidade que prejudica deliberadamente a vítima ou obsessor. Mas a obsessão só tem função porque a permitimos dentro de nós. A vítima é conivente com o obsessor. Um pensamento entra em sua atmosfera mental, você deixa-o fluir, prende-o porque o acha importante e daí fica ruminando dentro do cérebro, como o gado no pasto rumina o bolo de capim que engoliu há pouco. Nosso maior inimigo não é o obsessor, mas o nosso próprio campo mental e o desequilíbrio psíquico e emocional que carregamos por não termos ainda aprendido com os erros passados, por não nos terem nos explicado a mecânica dos semelhantes se atraem. Nesse caso, podemos especificar semelhante assimila semelhante. Lembre-se sempre disso, seu inimigo não é o obsessor, mas você mesmo que ainda é ingênuo, que ainda não desperta para o fato de que quando colhe um pensamento a esmo e o repete mais de 3 vezes em sua mente, você altera seu padrão energético de acordo com o conteúdo emocional e mental que imagem induz em seu cérebro, até mesmo uma palavra ou perfume te acorda para um evento bom ou mal do passado e toda a egrégora retorna e te envolve. A mecânica da obsessão é fundamentada nessa condição, esse é o seu processo. A obsessão vai existir por mais 1 ano, 10 anos, 1 milênio. Não importa se ela vai durar toda a eternidade, comece agora a não se fazer de antena parabólica de todos os pensamentos negativos que estão por aí, se entrou, deixa fluir, ou transforme-o numa praia ensolarada, numa flor perfumada, num sol chamejante ou mesmo num rosto amigo. Por que não, nos obsediarmos com imagens bonitas? Objetivos: os assediadores atuam sobre as ideias e as emoções instintivas de homens, mulheres e crianças, empregando em seus esforços, contudo não objetivam, como pensa considerável número de estudiosos, apenas a posse temporária ou permanente da pessoa em si, mas também as circunstâncias e os objetivos das coletividades e suas condições existenciais. As energias conscienciais e uma presença física marcante, carismática podem enganar as pessoas desavisadas, fracas de personalidade e identidade. Basta observar que os assediadores líderes em geral são personalidades altamente carismáticas. Eis um exemplo do século XX, Adolf Hitler. Tipos: existem assediadores especializados em todos os interesses, apetites,
paixões e situações da vida do homem e da mulher, locais, são os obsessores permanentes de certos lugares, a sede de organizações dedicadas a jogos de azar, tráfico de drogas, curtumes ou matadouros de animais, cenário de guerrilhas, fábrica de armamento, indústrias de cigarros, cachimbos, charutos e tabacarias. Funções: há assediadores, obsessores, quanto a certas funções públicas, que agem sobre os indivíduos somente enquanto eles a exercem, eis, o administrador corrupto. Ideias: assediadores de ideias determinadas atuam sobre os seres que as alimentam, eis, a ideia de assaltar alguém, a promoção de ações mafiosas. Pontuais: assediadores de certas horas, os vampiros ou consciências astrais energívoros, que agem apenas durante a noite, quando os projetores saem do corpo inconsciente ou semiconscientemente durante o período do sono natural. Especiais: assediadores que procuram influenciar acontecimentos especiais, durante festejos carnavalescos, Oktoberfest, reuniões de grupos sexuais ou orgias. Técnicos: assediadores de ação individual e outros que agem em grupos, entrosados, e há aqueles que atuam somente sobre pessoas ou tão somente sobre os espíritos. Autotransfiguração: transfiguração do psicossoma quando buscam aparentar a personalidade com alguma ascendência moral, afetiva ou intelectual que possa impressionar e persuadir a vítima inexperiente. Pesadelos: elaborações detalhadas de pesadelos artificiais. Viciado: ao assediador que faz tudo para a pessoa, assediada por ele, não morrer, pois se isto ocorrer, ele, o assediador, perde a sua principal fonte de vampirização de energias onde e pela qual consegue aurir as intensas sensações humanas de que carece na sua condição atormentada de viciado pós-morte. Vale informar aos leitores as condições conscienciais ou reações das pessoas que denunciam claramente a influência característica e atuante de assediadores astrais na maioria dos casos, não em todos, a predisposição a acidentes característica de certos indivíduos que parecem que vivem sujeitos ou propensos a sofrer repetidos acidentes, quer no lar, no trabalho, na rua e nas estradas. O gosto da pessoa agressiva por arruaças e a sua procura, aparentemente espontânea, de situações de conflito físico violento. Na presente fase crítica do progresso terrestre, torna-se impraticável ao ser humano, que busca viver construindo algum bem consciencial evolutivo, não sofrer algum assédio extrafísico, de quando em quando, em favor de enfermos, em favor de si próprio, e em favor de todos com quem convive. As influências temporárias cooperam extraordinariamente para o desenvolvimento do projetor consciente durante as suas saídas do corpo humano. Se a intenção do projetor é aprender fora do corpo e ajudar os outros, ele terá a ajuda dos amparadores. Entretanto, se o projetor tentar se prevalecer da invisibilidade e da intangibilidade do psicossoma durante a projeção para invadir a privacidade dos outros ou tentar prejudicar alguém, acabará prejudicando a si próprio, pois a intenção negativa atrairá entidades negativas afins que o perturbarão. A assistência executada em favor dos enfermos atrai a simpatia dos amparadores que chegam a promover e a assistir, de modo direto, o desprendimento ou a decolagem do projetor. A projeção consciente assistencial é o único recurso existente capaz de eliminar, de vez, a ociosidade extrafísica do projetor ou projetora. Ao abordar uma consciência extrafísica, ou mesmo um projetor ou projetora, que lhe foi naturalmente encaminhada por amparador, você deve buscar alcançar uma interação, afinidade, empatia extrafísica, acoplamento áurico, que dissipe bloqueios e elimine barreiras, a fim de exteriorizar energias conscienciais, transmitir ideias renovadoras e, por fim, proceder ao competente encaminhamento assistencial extrafísico se for o caso, junto com o amparador. Um dos tipos corriqueiros da assistência dos amparadores é ajudar os internados involuntariamente em instituições totais restritas, prisões, campos de concentração, áreas de refugiados ou hospitais, a fim de se evitar os desesperos extremos do suicídio ou o homicídio. Antes de começar a socorrer os outros, através da projeção consciencial lúcida,
Você deve estar com o pleno comando dos veículos de manifestação de sua consciência e bastante conscientizado quanto a todos os seus recursos físicos e extrafísicos. Daí a importância vital do conhecimento aurido nos estudos aprofundados da projeciologia, da paranormalidade, da física quântica, universos paralelos, planos físico e espiritual e tudo o que você possa experienciar e vivenciar na prática para poder obter com o seu discernimento bons resultados. Muitas vezes, devido à inexperiência, as experiências vivenciadas durante a projeção são acompanhadas por forte reação emocional, podendo fazer com que o cordão de prata puxe o psicossoma de volta para o corpo físico, interrompendo, dessa forma, a experiência do projetor. É muito comum esse fenômeno ocorrer quando o projetor encontra-se fora do corpo com um ente querido desencarnado, ou até mesmo com um desafeto extrafísico. O projetor deve procurar, dentro do possível, controlar-se emocionalmente para não estragar a experiência. O estímulo emocional gera uma descarga energética que acaba fluindo através do cordão de prata para o corpo físico, e, por repercussão vibratória, acelerando os batimentos cardíacos, gerando, dessa maneira, atividade fisiológica correspondente à vigília física. Esta reação, que é gerada em frações de segundo, faz com que o cordão de prata puxe, rapidamente, o psicossoma para dentro do corpo físico. A projeção consciente não deve ser encarada como fuga dos problemas da vida. Deve ser considerada como um instrumento parapsíquico com o qual a consciência pode amadurecer mais rápida, a fim de enfrentar, com dignidade e sabedoria, os problemas que a vida oferece nos planos existentes. Não existe nenhuma técnica de crescimento espiritual baseada na preguiça. Para desenvolver uma boa lucidez extrafísica, há que se desenvolver uma ótima lucidez intrafísica, pois uma é a sequência da outra, isto é, só é lúcido fora do corpo quem já é lúcido dentro dele. As experiências extrafísicas controladas abrem as portas para uma incrível nova fronteira de potencialidades e descobertas humanas. Elas nos possibilitam investigar além dos estreitos limites dos nossos sentidos físicos e dar as respostas para os mistérios mais antigos da nossa existência. A projeção consciente aumenta nosso círculo de relações conscienciais e a comunicabilidade interdimensional de maneira imprevisível. 1. Maior percepção da realidade. O projetor, fora do corpo, observa eventos físicos e extrafísicos. 2. Desenvolvimento temporário pessoal. Nas horas em que o seu corpo físico adormece, o projetor observa, trabalha, participa e aprende. 3. Verificação pessoal da imortalidade. O projetor constata a realidade do mundo espiritual, comprovando através de encontros com desencarnados, a sobrevivência da consciência além da morte. 4. Pode ter a retrocognição, regressão de memória, lembrando, assim, de suas vidas anteriores e comprovando, por si mesmo, a existência da reencarnação. 5. Pode prestar assistência extrafísica para doentes desencarnados e encarnados. 6. Pode fazer a desobsessão extrafísica. 7. Pode encontrar com pessoas amadas fora do corpo. 8. Perda do medo da morte. 9. Aumento das capacidades psíquicas. 10. Aumento do desejo de obter respostas e conhecimentos, diretamente dos amparadores. 11. Cura espontânea. 12. Concepção mais ampla de si mesma. 13. Aumento da espiritualidade e sabedoria. 14. Maior respeito pela vida humana. 15. Aumento do entusiasmo de viver. 16. Perda da solidão. 17. Profunda sensação de saber, em vez de acreditar. 18. Maior compaixão. No mundo físico, é fácil ficarmos perdidos nas toscas ilusões e na ignorância que nos circundam. É fácil ficarmos imersos no mar de crenças, doutrinas e tradições criadas pelo homem, é fácil cairmos na armadilha do labirinto físico. Aqueles que realmente procuram crescimento e sabedoria espiritual logo descobrirão que não vão achá-lo no mundo exterior.
Crescimento espiritual é uma viagem perceptiva interna, uma viagem profunda dentro de nós rumo à essência do nosso ser. Somos seres espirituais que temporariamente usam corpos biológicos, físicos, para a experiência e expressão. Sendo corpo físico temporário, fica fácil experimentarmos o nosso autêntico eu não físico. A fim de percebermos e experimentarmos a matéria, precisamos de um veículo de matéria, corpo físico. A fim de percebermos e experimentarmos conscientemente as dimensões vibratórias superiores, precisamos estar usando conscientemente o veículo energético apropriado, corpo espiritual. Nós somos a fonte criadora da nossa realidade e da nossa experiência. Criamos a nossa realidade individual conforme focamos e administramos a nossa energia de pensamento pessoal. Este princípio aplica-se a todo o nível energético do universo. Aquilo que experimentamos tem sido influenciado, disposto e manifesto pelos nossos pensamentos conscientes e subconscientes. Vamos fazer uma elucidação a respeito dos sentidos extrafísicos, ou melhor dizendo, os parassentidos. Quando saímos do corpo, os nossos sentidos ficam exacerbados a ponto de nos sensibilizarmos muito facilmente. Para a visão, este sentido para o psicossoma é muito ampliado. Projetados apresentamos a visão global ou esférica, a qual nos possibilita perceber visualmente todos os lados, em cima e embaixo ao mesmo tempo. Se quisermos perceber, mais além, acionamos uma espécie de zoom e desta forma conseguimos aproximar a imagem do objeto observado. Para tátil, quando tocamos outro psicossoma sentimos muito mais intensidade do que no físico, pois conseguimos captar temperatura e vibração numa intensidade tal que repercute por todo o nosso psicossoma. Já no físico, o tato só é sentido na região tocada. Para a audição, extrafisicamente é possível em vários níveis. Pode-se ouvir até mesmo os pensamentos. A supersensibilidade extrafísica se estende para os sentidos olfativo e gustativo. Para a locomoção, não existe o lado direito ou esquerdo para o psicossoma, e sim, o direcionamento de atenção para pontos de manifestações específicos. Pensamos em tal lugar e lá estamos. Se desejarmos encontrar alguém, não precisamos saber onde está fisicamente. Simplesmente direcionamos nossa atenção para a característica da pessoa, cuja informação se encontra em nosso arquivo mental e lá estaremos, desde que não invadamos sua privacidade. A projeção nos permite deslocar em 3 velocidades específicas: 5, velocidade de uma pessoa comum andando ou correndo; 6, velocidade de um carro, avião ou mesmo um foguete; 7, velocidade do pensamento. Pensamos e estamos. Neste caso não nos deslocamos, mas sim, nos manifestamos. Os parasentidos também estão relacionados com a lucidez que carregamos para fora do corpo, e um dos fatores que nos leva a estarmos um pouco apagados extrafisicamente é a quantidade de duplo etérico, ou campo bioelétrico que carregamos conosco junto ao psicossoma. A lucidez extrafísica varia de forma inversamente proporcional à quantidade de duplo etérico, campo bioelétrico, agregada no psicossoma, ou seja, quanto mais duplo etérico junto do psicossoma, menos lucidez. Para se manter lúcido fora do corpo, basta exteriorizar o excesso de duplo etérico, usando os para-chakras e a força de vontade. Para se alcançar a superconsciência, comande mentalmente que o duplo retorne pelo cordão de prata, em direção ao corpo físico. Com isso, adquirimos o controle do processo. Todas as pessoas possuem as condições básicas para realizarem o fenômeno da projeção da consciência, já que ela é um potencial anímico de cada um. Entretanto, é forçoso admitir que algumas pessoas parecem ter maior predisposição para a execução do fenômeno. Tal predisposição não é devida, como muitos erroneamente pensam, a algum dom espiritual que essas pessoas tenham recebido ao reencarnarem. Ela tem suas origens em encarnações anteriores, na qual desenvolveram o seu potencial anímico mediúnico. Por ocasião da reencarnação, a entidade reencarnante perde a noção de si mesma e fica desmemoriada.
Tal fato se dá devido à falta de condições adequadas do novo cérebro físico para acessar os conhecimentos acumulados na memória integral, sediada no corpo mental. Portanto, as pessoas esquecem o que vivenciaram e aprenderam em outras vidas. Não obstante, o registro integral dos acontecimentos vivenciados pela entidade imortal, nas suas experiências anteriores, permanece intacto, arquivado nos recônditos espirituais da sua memória subconsciente, aguardando o momento em que possa ter despertado para o nível consciente de manifestação. Esses conhecimentos ocultos na memória subconsciente funcionam como ativadores do potencial parapsíquico da consciência reencarnada, provocando projeções espontâneas e, muitas vezes, fazendo fluir as lembranças anteriores, através da retrocognição para as existências anteriores. O fato de não se lembrar de uma projeção não significa que você não a tenha feito. O ser humano não usa totalmente as potencialidades do seu cérebro físico e isso acarreta uma série de dificuldades para o projetor, ao retornar da projeção. O cérebro tem a sua própria mecânica de funcionamento e esta, por sua vez, é condicionada pelos parâmetros humanos tridimensionais de manifestação do plano físico, com as informações extrafísicas, a uma verdadeira batalha mental, pois o cérebro, dentro do seu condicionamento tridimensional, rejeita o que não compreende e, em cima disso, em frações de segundo, projeta alguns sonhos, misturando-os àquelas informações aparentemente sem lógica, objetivando o sepultamento das mesmas no fundo de seu arquivo. Se o projetor perder a lucidez ao interpenetrar o corpo físico, quando despertar fisicamente pela manhã, dificilmente terá alguma rememorização da sua projeção, pois, em cima da sua lembrança, estarão vários sonhos e fantasias subconscientes. Além disso, normalmente durante o sono, há uma intensa atividade onírica, ocorrendo no cérebro. De maneira tumultuada, sonhos, pesadelos, divaneios, estados hipnagógicos, cochilo, e hipnopômpicos, entre o sono e o acordar, se sucedem no seu interior, criando então, uma evocação de imagens fantásticas que se misturam e geram lembranças caóticas ao despertar, dificultando assim a rememorização da projeção. Muitas pessoas lembram de alguns sonhos, no exato momento em que despertam, porém, no instante seguinte, a lembrança lhes escapa, deixando a sensação frustrante de saber que sonharam, mas não saber o que sonharam. Se com os sonhos acontece o esquecimento, e eles são bem mais fáceis de serem lembrados, pois ocorrem dentro dos limites do cérebro, imagine a dificuldade do projetor ao tentar lembrar, dentro do cérebro, uma experiência que ocorreu fora de seus limites, momentos antes, em outra dimensão ou a milhares de quilômetros de distância. Como observam, a projeção consciente com boa rememorização física não é tarefa das mais simples, porém, está ao alcance de qualquer um, já que a capacidade projetiva é inerente a todas as criaturas. Entretanto, a lucidez extrafísica e a rememorização da projeção são inerentes apenas àqueles que se esforçam por conquistá-las. Para você ser um bom projetor, é necessário viver internamente esse desejo, incorporá-lo ao rol dos pensamentos diários, fazendo da ideia de se projetar conscientemente um hábito. A projeção não é um turismo extrafísico e nem brincadeira para espiritualistas ociosos e irresponsáveis. Uma pessoa incoerente durante a vigília física comum será sempre um projetor incoerente em qualquer plano onde se manifestar. Espiritualmente, mais vale um materialista altruísta do que um projetor astral egoísta. A saturação mental, obtida através da leitura frequente dos livros técnicos de projeciologia, é a melhor técnica da projeção consciente com boa rememorização física. O melhor projetor é sempre aquele que lê bastante e se informa sobre o que se relaciona com a projeciologia, visando o aprimoramento das suas faculdades. Quanto maior for a abertura mental do projetor, maior será seu nível extrafísico. Se o amigo leitor deseja se projetar com a finalidade de espreitar a privacidade alheia, cuidado. Os obsessores espirituais adoram fazer o mesmo. Não se esqueça, semelhante atrai semelhante.
Quanto maior for o equilíbrio emocional do projetor durante a vigília física comum, maior será a sua serenidade e, consequentemente, maior será a sua lucidez extrafísica. Não existe nenhuma técnica de projeção baseada na preguiça. A maioria das pessoas que cobram muitas técnicas nos cursos de projeciologia são os que menos se esforçam. Não basta ser honesto apenas externamente, como muitos pensam. É necessário, acima de tudo, ser honesto consigo mesmo e com os valores em que acredita. Por isso, responda para si mesmo, com grande honestidade e autocrítica, a seguinte pergunta: qual é o seu real objetivo ao tentar se projetar conscientemente para fora do corpo físico? A resposta para essa questão pode encerrar em si mesma a chave para seu êxito ou fracasso na projeção consciente. Outra dica necessária é você se alimentar da melhor maneira que puder, pois uma alimentação equilibrada é vital para a boa saúde física e, esta última, por sua vez, é vital para a boa rememorização física das projeções. Entretanto, nunca se alimente perto da hora de deitar. A atividade digestiva prejudica a projeção consciente. Seja disciplinado nos seus esforços de conseguir sucesso consciente. Mire-se nos exemplos dos bons atletas esportivos. Eles treinam diariamente, não se alimentam em excesso no dia das competições e se concentram horas antes com apenas uma finalidade: ter um bom desempenho. Pois bem, se para uma simples atividade esportiva se exige bastante disciplina e abnegação dos atletas, imagine o quanto você precisa se disciplinar nos seus esforços para uma atividade tão importante como a projeção da consciência. Por mais atribuladas que sejam, as pessoas sempre arranjam tempo para diversas atividades comuns. Porém, quando se trata de atividades espirituais, elas sempre dizem que não têm tempo. A esse respeito, vejamos o que diz o famoso mestre búlgaro Raul Mikhael Ivanov na sua obra O Livro da Magia Divina: quando não se tem tempo para o bem, tem-se tempo para o mal. A projeção não é um dote, é fruto de esforço e paciência para valorizar a sua consciência. No momento de se projetar, a única parte que deve ser passiva é a parte física, pois a parte mental deve ser dinâmica e ativa para, através da vontade firme, suplantar os limites do arcabouço humano. Se o amigo leitor tem boa intenção, conhecimento técnico, cosmoética e universalismo, não deve temer nenhuma entidade obsessora. Fique tranquilo, pois quem tem essas qualidades na consciência, está preparado para agir positivamente em qualquer circunstância. Nunca desafie ou desrespeite os espíritos obsessores quando se deparar com eles em alguma projeção assistencial. Nunca brigue, pois esse é o clima espiritual que eles desejam. Exteriorize suas energias positivamente, com dignidade espiritual, mas sem orgulho. Respeite para ser respeitado, pois você não é um super-herói astral e nem mesmo um inspetor extrafísico de ninguém. Um bom projetor há de ser sempre um grande ser humano. Um grande ser humano há de ser sempre um bom projetor. Por isso, dentro do possível, não crie barreiras com as pessoas. Seja sempre um real e sincero amigo de todos. Procure ser próspero em tudo o que desejar, seja no plano físico ou extrafísico. Para se ter estabilidade extrafísica é necessário, em primeiro lugar, ter uma boa estabilidade física, pois quem não está bem no plano físico, não tem tranquilidade para se projetar conscientemente. As preocupações não deixam. Seja próspero, sem apego excessivo às coisas, e procure sucesso na vida física e extrafísica. O caminho para se alcançar as grandes projeções lúcidas são as grandes ações lúcidas na vida diária. A principal técnica teórica de projeção é a leitura. A principal técnica prática é a manipulação equilibrada do próprio campo energético através da circulação fechada de energia, estado vibracional, e da ativação dos chakras. Para podermos alcançar a projeção da consciência não existe uma fórmula precisa, exata, que possa valer para todas as pessoas. Não basta deitar e esperar que o fenômeno aconteça espontaneamente. É necessário amadurecer a ideia de se projetar e desejar ardentemente que ele aconteça. A leitura dos livros especializados de projeciologia é muito importante,
principalmente antes de dormir, pois temos a tendência de levar para fora do corpo, durante o sono comum, os últimos pensamentos da vigília física anteriores ao adormecimento físico. Se esses pensamentos de projeção são mantidos na consciência até o estado hipnagógico, cochilo, noite após noite, ininterruptamente, com esforço e paciência, mas sem tensão psicológica ou física, é questão de tempo a obtenção do sucesso na experiência extracorpórea. É importante que, a cada noite, ao deitar para dormir, vou e criei o hábito de repetir mentalmente algumas vezes, para si mesmo, que somente o seu corpo físico vai adormecer, que você vai estar consciente fora do corpo e que vai lembrar da experiência quando despertar pela manhã. Um dos péssimos hábitos que nós temos é deitar pensando em apagar literalmente, principalmente quando estamos bastante cansados. Porém, se o projetor deseja ter lucidez nas projeções, como vai consegui-la, se, ao deitar, os seus pensamentos são exatamente o oposto, desejando firmemente apagar no sono comum? O subconsciente, que é regulado pelas pressões dos pensamentos e desejos que a consciência lhe impõe durante a vigília física ordinária, permanece condicionado, desde a infância, em apagar a consciência. Devemos então procurar inocular em nosso subconsciente a ideia de que apenas o corpo físico vai adormecer, que nós vamos estar conscientes extrafisicamente. Isso deve ser visto como uma forte autossugestão, devendo ser repetido mentalmente pelo menos 5 vezes. Ao ir para o seu quarto, procure se sintonizar com seus amparadores, para que eles possam te dar a oportunidade de uma assistência extrafísica assistida, ou seja, que você possa se tornar ferramenta de luz ao deixar seu corpo e poder assistir algum irmão extrafísico que esteja precisando de uma ajuda espiritual. Com certeza, eles virão até você e o levarão para uma assistência tal. Se você vai lembrar ou não depois, vai depender de uma série de fatores, tais como falta de lucidez no seu dia a dia, emoções densas acopladas em você, desequilíbrio energético, estresse, má alimentação antes da hora de dormir. Principalmente se o amparador necessite tirar sua lucidez por algum tempo, que é exatamente na hora que ele descarrega sua energia para doar ao espírito necessitado. O amparador tira você do seu corpo com o lastro do cordão de prata mais denso do seu duplo etérico para que seja usado na hora da assistência. Por esse motivo, às vezes, acordamos no meio de uma assistência e logo perdemos a lucidez novamente. Quando é descarregado, acordamos e quando amparados precisa de mais carga energética do ou duplo, perdemos a clareza. Mude seus hábitos para que você possa se tornar uma pessoa mais lúcida não só em sua vigília como fora do corpo também. Condições preliminares para uma boa projeção. Em primeiro lugar, ao deitar-se, deve-se erguer a mente, para o cosmo, universo, sintonizar com os amparadores, com os espíritos de luz, com Jesus, com Deus ou quem vocês tenham mais afinidade. O importante é erguer a mente com muito amor pelo trabalho que vai fazer. Procure realizar as suas experiências sozinho, isolado num ambiente que lhe seja cômodo e confiável, sem riscos de perturbação. A melhor posição é o decúbito dorsal, barriga para cima, com os braços estendidos ao longo do corpo, as palmas voltadas para baixo e as pernas entreabertas e de olhos fechados. Procure deitar-se com a cabeça voltada para o norte e os pés para o sul, a fim de estar em harmonia com o campo magnético da Terra. Para evitar a salivação, use a técnica dos yogis, encoste a ponta da língua no céu da boca, por trás dos dentes superiores. Evite se alimentar pelo menos 2 horas antes de se deitar. Respire profunda e tranquilamente, sempre pelo nariz. Evite a respiração torácica. O ideal é a diafragmática. Evite realizar os exercícios projetivos quando estiver sexualmente insatisfeito, a fim de evitar o assédio extrafísico de obsessores sexuais. É sempre positivo tomar um banho antes de realizar os exercícios projetivos. Aliás, é recomendável tomar um banho sempre antes de se deitar. Evite o excesso de cobertas sobre o corpo, assim como brincos, anel, relógios, etc. Evite o uso de colchões de mola ou de fibras de animais,
assim como travesseiros altos e os de pena de aves. O ambiente deve estar na penumbra, ou com uma luz bem suave e indireta. É sempre positivo manter uma estante de livros especializados de projeciologia ou espiritualismo no ambiente. É bastante positivo ter nas paredes do quarto quadros que expressem ideias espirituais ou cósmicas. Eis, gravuras de chakras, mandalas, espaço sideral, etc. A cor azul na decoração do quarto é positiva, pois tem um efeito calmante e induz ao relaxamento. O ambiente deve ser silencioso. Entretanto, uma música relaxante é extremamente positiva para a exteriorização, pois tem um efeito sedativo sobre o projetor, além de induzir o cérebro a produzir ondas alfa. Use roupas leves. A roupa de cama deve estar sempre limpa e de preferência claras. Nas pesquisas feitas, tanto através de consultas em obras especializadas como através de projeções realizadas, foi verificado que a influência da alimentação na projeção é irrisória. Não é o que o projetor ingere ou deixa de ingerir que vai favorecer ou dificultar a projeção, mas sim a hora em que ele ingeriria a quantidade. Primeiro, para que a projeção se realize é necessário que o corpo físico esteja bastante relaxado, isto é, em estado de passividade fisiológica, como no sono. Durante o sono normal há uma redução natural dos processos fisiológicos. O metabolismo, que é o conjunto de transformações biológicas pelos quais se processa a assimilação e desassimilação das substâncias vitais no organismo físico, sofre uma queda acentuada. As atividades cardíacas, respiratórias e digestivas são realizadas mais lentamente. Em suma, durante o sono, o corpo físico está passivo, o que favorece a projeção do psicossoma para fora do corpo. Se qualquer situação geradora de atividade fisiológica durante o sono causa obstáculos à projeção astral, um alimento ingerido pelo projetor imediatamente antes de se deitar, seja de que tipo for, é antiprojetivo, pois causa atividade digestiva. O ideal seria o projetor não ingerir alimentação de tipo algum, pelo menos 2 horas antes de se deitar. O ditado popular bem diz: quem dorme de barriga cheia, acaba tendo pesadelos. Segundo, também os animais, tanto os carnívoros quanto os herbívoros, projetam-se para fora de seus corpos físicos, o que, sem sombra de dúvida, deixa claro que o tipo de alimentação não influencia no processo projetivo. Terceiro, nas milhares de obras publicadas em diversos idiomas sobre projeção, o leitor encontrará inúmeros relatos de experiências fora do corpo realizadas por projetores carnívoros e vegetarianos, o que demonstra claramente que a influência da alimentação na projeção é irrisória. Não é o que se ingere ou o que se deixa de ingerir que faz a consciência evoluir, mas sim o que a pessoa pretende, pensa e realiza na vida. A saúde do corpo físico é importante. A saúde da consciência é vital. O que são as 3 dessomas? Dessoma, desativação e descarte indolor de um veículo de manifestação da pessoa reencarnada. Ou melhor dizendo, morte. Primeira dessoma, desativação e descarte do corpo humano com a ruptura do cordão de prata, voltando a pessoa à sua condição de consciência desencarnada, ainda com o duplo etérico, campo bioelétrico ou holochakra, com o psicossoma e o mental soma, corpo mental, na condição de seus veículos de manifestação. Transferência, a primeira dessoma, relativa ao corpo humano, ocorre porque, com a ruptura do cordão de prata, não é mais possível a transferência da energia consciencial, ou fluido vital, da consciência ou do corpo mental, passando pelo psicossoma e o duplo etérico, para a unidade do corpo humano e que, desse momento em diante, começa a desagregar-se pouco a pouco, implantando-se o caos orgânico e a aniquilação das células. Maturidade, o passar das primaveras e verões da vida humana, quando a mesma vem sendo consciencial e evolutivamente produtiva, traz como consequências naturais as evidências da maturidade extrafísica, desta e de outras vidas, expressas por estas 8 características inconfundíveis. Ponto mediano: desilusões, o crescimento das desilusões próprias da imaturidade humana, agora descobertas e identificadas. Ponto mediano: nostalgias,
O rompimento no íntimo da consciência encarnada de nostalgias transcendentes, profundas, por um mundo melhor do que a dimensão intrafísica. Ponto mediano. Autoconscientização. A autoconscientização maior da prisão ou do restringimento físico próprio do corpo humano. Concepção. A concepção exata da condição de consciência viva-morta, prisioneira, será transformada na morta-viva ou ressuscitada. Ponto mediano. Retorno. A ideia do retorno bem-vindo à sua verdadeira origem ou procedência extrafísica depois do cumprimento da sua programação existencial. Ponto mediano.